Então assim, pessoal, a primeira ferramenta que você vai precisar é o cortador de vidros. Aqui a gente está mostrando aqui um cortador da marca Toyo. Esse daqui é um cortador original. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém em algum comentário, eu não lembro se foi aqui no canal do YouTube ou lá no TikTok ou no Instagram. Realmente eu não lembro. Se foi você, desculpa que eu não vou saber onde foi. A pessoa perguntando como que ela faz para saber se o cortador dela, da Toyo, é original. Eu vou ser bem sincero para você, eu nunca peguei um cortador falso desse daqui, um cortador piratão, para mim conseguir falar com mais propriedade a diferença entre um original e um falso. Mas os que a gente sempre usa e a gente sempre indica são os cortadores da Toyo originais. Então aqui no cabo deles tem aqui Made in Japão, que essa daqui é uma marca japonesa produzida no Japão. Do outro lado aqui está escrito Toyo, cortador Toyo, em inglês. Aqui no cabeçotezinho dele, na cabeça, está escrito TC90, que é o modelo do cortador, e também está escrito embaixo Toyo, Japão. Então esse daqui é um cortador. A gente não está recebendo, se você acredita ou pensa que a gente está recebendo algum tipo de patrocínio para estar indicando isso, não estamos. A gente realmente... se você é da Toyo, você conhece alguém da Toyo, ó, passa o nosso contato aí para eles que, enfim, você vai ajudar a gente também. E eu esqueci o que a gente estava... Então acho que é legal a gente falar o que é, então a do original você está falando. Isso. A questão do original é basicamente isso. Tem que estar escrito no cabo dele Made in Japão, do outro lado cortador Toyo, em inglês, e o modelo vai estar escrito aqui no cabeçotezinho dele. No caso, eu estou utilizando aqui, eu sempre utilizo o TC90, mas tem vários outros, TC17, TC10, cada um serve para uma finalidade. É importante, na hora de você adquirir um cortador, dar uma pesquisada lá nas especificações dele, para saber qual que é a espessura de corte dele, a espessura máxima de corte. Porque muitas vezes você pode estar comprando um cortador para... Muitas vezes você pode querer comprar um cortador para cortar, por exemplo, chapa de vidro grossa, de, sei lá, 10, 12, 15, 20 milímetros. Sendo que o cortador que você vai estar comprando, caso você não entenda disso, a espessura máxima de corte dele vai ser, sei lá, de 6 milímetros. Então, não vai ter como você cortar um vidro com 10 milímetros utilizando um cortador com 6 milímetros. Ah, Evandro, mas eu consegui cortar. Então tá, se você já conseguiu cortar, fala para mim quanto tempo o seu cortador durou. Então assim, cada cortador que você for adquirir, você tem que ver na especificação dele. Primeiro você tem que entender para que você quer, onde você vai usar aquele cortador. Depois você vai lá nas especificações e veja se aquele cortador que você pretende cortar vai realmente servir para aquilo que você pretende cortar. Então assim, esse cortador da Toyo, a espessura de corte dele é de 12 milímetros. Então eu consigo cortar uma chapa de vidro de até 1,2 centímetros. Como eu utilizo no meu trabalho somente garrafa de vidro, a espessura dela varia entre 2 a 7 milímetros. Nas mais raras hipóteses, 7 milímetros. Ou seja, para o trabalho com a garrafa de vidro, esse daqui está mais do que aprovado. Então assim, esse cortador aqui, basicamente, você utiliza ele... Pode explicar? Então, para que serve esse cortador? Basicamente para cortar o vidro. Então você pega a chapa de vidro ou a garrafa, eu vou sempre estar explicando aqui voltado para a garrafa de vidro. Então, por exemplo, você pega aqui a garrafa, nesse caso aqui eu já cortei, e se eu for abrir ela no meio, eu venho aqui, seguro o cortador dessa forma e puxo ele assim, claro que com a garrafa apoiada na mesa. E usando os EPIs. Eu não vou entrar muito a fundo aqui a questão da explicação de como que você vai fazer isso, porque esse também não é o objetivo aqui do nosso encontro de hoje. Aqui no canal
tem vários vídeos onde eu explico exatamente como que você utiliza esse cortador. Então, assim, a primeira ferramenta, e na minha opinião, uma das principais que você vai realmente precisar para iniciar na vidrofusão é o cortador de vidro. Basicamente, resumindo aqui, vai ser com ele que você vai conseguir modelar as suas peças, cortar as suas peças no formato que você queira. Seja um formato mais assim, parecido com o da Gi, seja um formato mais assim, diferentão, seja os formatos mais discretos, como esse colarzinho aqui que eu estou utilizando. Para isso é utilizado esse cortador aqui da Toyo. E só uma coisa, gente, que embora a gente fale cortador, é muito importante a gente falar isso, porque é o seguinte, a gente chama de caneta ou cortador ou riscador de vidro, tá? O ideal, eu acho que nem é a gente falar cortador, porque quem não é imerso nesse negócio de fusen não vai entender. Isso aqui não vai cortar o vidro. Ele só vai criar uma linha, né, Evandro? Isso. E aí, com essa linha que você vai partir o vidro em dois. Por que é importante falar isso? Já aconteceu de a gente ver pessoas pegando o riscador, o cortador, esse negócio aqui, e passando 10 mil vezes assim, riscando 10 mil vezes, achando que isso aqui vai cortar o vidro. O objetivo disso daqui não é cortar, é fazer só uma linha, fazer só um risco, tá? E através dessa linha, você vai utilizar uma outra ferramenta que vai auxiliar o vidro a, por exemplo, ficar em dois pedaços, né, Evandro? Dá para entender assim? Isso. Acho que deu. Basicamente, o cortador ele cria uma linha. Essa linha cria uma pequena fragilidade no vidro, exatamente onde você passou esse cortador. Essa fragilidade é o que realmente vai ser com essa fragilidade que você tem que fazer um movimento contrário, ou seja, vamos supor que aqui é a chapa de vidro. Eu passei o cortador aqui em cima, então ela criou uma fragilidade aqui onde eu risquei, uma pequena linha. Então você tem que fazer uma pressão contrária. Por exemplo, passei o riscador aqui, eu tenho que fazer uma pressão para o vidro cortar assim, ó. Quebrar. Então o vidro vai se partir exatamente no ponto onde você passou esse riscador. É claro que não é tão simples assim. Tem a pressão correta e o movimento correto para que essa linha seja criada também da forma correta. Então, esse movimento de abrir o vidro, você pode fazer utilizando uma ferramenta que também é criada justamente para essa finalidade, que a gente vai entrar daqui a pouco. E mais uma coisa importante é o seguinte, gente. Igual o Evandro falou, não é tão simples assim. O que acontece, gente? Como tudo que você está começando, tudo que é novo, se você não tem prática, você tem que adquirir a prática, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente fazendo e pensa, moleza, aí vai fazer uma vez, não conseguiu, faz 2, 3, não conseguiu, desiste. É prática, gente, tá bom? Porque assim, você tem que, por exemplo, você vai riscar um negócio aqui que é cilíndrico, né? Às vezes o riscador sai fora, às vezes dá alguma coisa errada, mas se você praticar, você vai conseguir, tá? E outra coisa bem importante é você sempre utilizar aqui o negócio que fica aqui dentro, que chama como mesmo? Querosene. Ou óleo lubrificante. O querosene. Por quê? O querosene sem cheiro, aquele tradicional. Por quê? Isso que vai fazer essa pontinha aqui ter uma certa umidade, fazer com que ela dure, preserve isso daqui. Para que saia o querosene aqui na ponta, você tem que abrir só um pouquinho aqui. Esse negócio aqui que eu não sei o nome. Como é que chama isso? A válvula, tá? Você abre um pouquinho, vai sair o líquidozinho e vai ajudar com que o seu cortador dure mais. Esse cortador aqui tem mais de quantos anos? Esse daí é um dos novos que a gente comprou. Mas já tem mais uns 3, 4. Não, foi no... Tem 2016 que a gente comprou. Então, esse aqui já é desde 2016, mas a gente tem cortadores da Toyo aqui de muitos anos, tá? Então, você tem que cuidar da sua ferramenta e pode ter certeza que ele vai durar longos anos, tá? E um cortador desse daqui, ele tá em média, né, Evandro? O valor R$200. Ah, Gisele, mas R$200? Gente, isso aqui é uma coisa que geralmente, vou falar por mim, tá? Eu geralmente não indico você comprar um negócio meia boca.
A gente tem bastante mensagem de pessoas que comprou um riscador desse daqui, por exemplo, e usou um dia, já quebrou o cabo, coisas aconteceram. Não foi desse, foi um cortador de vidro. Então, assim, a gente também tem uma aluna que comprou um cortador que ela viu lá no anúncio que estava escrito Toyo TC90 e chegou, ela mandou uma foto pra gente e a gente viu que, nem se parece com esse daqui. Então, quando você for adquirir alguma coisa na internet, se você não tem experiência em compra pela internet, que hoje em dia todo mundo, compra coisas pela internet, mas é importante você ler as especificações, ler o comentário, tá? Tem um site que se chama Reclame Aqui, você pega o nome da empresa, joga lá no Reclame Aqui, vê o que as pessoas estão falando dessa empresa, se não é uma empresa falsa e assim por diante, porque é importante, não é porque o negócio está lá uma foto, às vezes está uma foto assim, mas na especificação está escrito cortador tal, ou seja, não é a mesma foto, entendeu? Então você tem que ficar esperto, é só você ler. Se não tem prática com isso, pede ajuda para alguém, tá? Mas e principalmente lê os comentários, vê o que o pessoal tá falando, se o pessoal comprou e recebeu, clica lá no Reclame Aqui, no site do Reclame Aqui, coloca o nome da empresa, vê o que o pessoal tá falando da empresa, tá? Então é uma dica super importante que assim você vai conseguir adquirir os seus produtos pela internet sem preocupação, né? E você já falou o preço, só para finalizar aqui a questão do cortador, você tinha mais alguma coisa para falar? Não. Só para finalizar aqui a questão do cortador, falar um pouquinho aqui sobre o óleo lubrificante aqui. Eu tenho 2 pontos aqui para falar. Primeiro que tem pessoas que não conseguem encontrar o querosene com tanta facilidade assim. O querosene que a gente fala é o querosene comum, sem cheiro, sem nada. É o bom e velho querosene. Eles não conseguem encontrar um querosene com tanta facilidade. Então eles pedem uma outra opção de óleo para se utilizar aqui dentro. Eu estou utilizando em outro cortador, se eu soubesse que eu ia falar dele, tinha trazido aqui na mesa, um óleo Singer desde o dia 1º de junho do ano passado. Até agora eu não tive problema nenhum com a forma... Até agora esse óleo não trouxe problema nenhum ao meu cortador. Porém, eu gostaria de falar aqui algumas questões que, para quem vai utilizar o cortador para vidrofusão, pode sim ser um problema. Para quem vai utilizar o cortador somente para cortar vidro e não conseguir encontrar o querosene, você utiliza o óleo Singer sem problema. Agora, se você, jovem gafanhoto, se você vai estar utilizando o cortador para cortar vidros onde você vai trabalhar a vidrofusão, o óleo Singer, ele deixa resíduos. Nossa, até cuspi aqui na mesa. O óleo Singer, ele deixa resíduos no vidro que faz com que a sua peça perca o brilho no final do processo. De novo, se você vai estar utilizando o óleo Singer aqui, usa ciente de que ele vai deixar resíduos na sua peça que vai fazer com que ela dê problema no final. Um outro ponto aqui é que tem pessoas que mandaram mensagem também falando que esse cortador aqui é ruim porque eles colocam o querosene aqui e no dia seguinte o querosene foi embora. 2 pontos aqui também. Primeiro, aqui essa válvula aqui, colocou o querosene, vai cortar o vidro, abre um pouquinho a válvula, o querosene vai descer aqui, aí você usa para cortar o vidro. Terminou, da mesma forma que você abriu a válvula, você vem e fecha. E por garantia, guarda o cortador dessa forma aqui, ó, com a válvula fechada e com a cabeçote, com a cabecinha para cima. Dessa forma aqui, o seu querosene tende a não escapar daqui de dentro. Agora, mesmo com a válvula fechada, se você guarda o cortador dessa forma aqui, mesmo assim ele pode escorrer, porque a gravidade vai fazer o trabalho dela, e aqui, como não tem nada que impeça a passagem, a não ser a válvula aqui em cima, a pressão, ele pode sim sair um pouquinho mesmo assim. Então, guarda sempre dessa forma. Basicamente é isso. Outra coisinha também, gente, que eu já recebi mensagem que, meu cortador não tá funcionando porque eu tô colocando lubrificante aqui e tá caindo aqui. Gente, é comum, se você tá colocando e o negócio aqui tá aberto, ele vai pingar um pouco, mas a partir do momento que você fecha, ele para de pingar, tá?
Parece uma coisinha besta, mas são coisas que às vezes a gente acha que o negócio está com problema e na realidade é você que não está sabendo manusear corretamente, tá? Então, o que a gente indica? Usar o querosene. Não tem de forma nenhuma, não conseguir de jeito nenhum querosene, quer arriscar no Singer, vai. Mas o que a gente indica, né, Evandro, é o querosene. Agora vamos pro segundo? E outra coisa, só para coisar, a cabecinha aqui, pessoal, com certeza não vai dar para ver pela câmera, mas aqui, ó, tá vendo que tem uma pontinha preta? Esse daqui é uma borrachinha que também serve para que o isolamento seja feito de forma mais eficiente aqui dentro. Se você observar aqui o cortador que você vai estar comprando na internet não tem essa borrachinha, corre o risco também de ele vazar. Independente do cortador que você vai comprar, seja de boa qualidade ou até mesmo de má qualidade, caso você não tenha o suficiente para investir em um cortador de boa qualidade, observa também se tem essa borrachinha aqui, porque mesmo um cortador de péssima qualidade, se ele não tiver essa borrachinha aqui, se você estiver adquirindo um cortador de cabo oco, assim como esse, se ele não tiver essa borrachinha aqui, além da qualidade dele não ser tão boa, o querosene ou o óleo que você vai estar colocando dentro dele, ele vai escapar muito. Se você vai estar utilizando para trabalhar a vidrofusão e está escapando muito óleo, é sinal que você está sujando muito a sua peça. E de novo, isso vai dar problema no final de todo o processo. Então são detalhes pequenos que para muitas pessoas eu sei que na correria do dia a dia pode ser que isso passe desapercebido. Mas caso você perceba que o seu cortador está dando algum problema, dá uma olhadinha nele, nesses pontos que a gente falou aqui, que eu tenho certeza que você consertando ele, o problema tende a ser resolvido, a não ser que o cortador já foi danificado, a cabecinha dele aqui já foi danificada, aí já é outros 40. E essa questão do cortador de vidro foi uma pergunta que a Eliane Rodrigues Lima tinha mandado pra gente lá no TikTok, não lembro se foi no TikTok ou no Instagram, pedindo pra gente falar um pouco mais sobre o cortador de vidro e também como ele funciona. Então, espero que com toda essa explicação a respeito dele, você tenha sanado sua dúvida e caso você que esteja assistindo esse vídeo tinha alguma questão também a respeito do cortador, também tenha te ajudado a entender melhor como que ele funciona e também a respeito do valor, que como a gente falou, o valor médio está em torno aí de R$200.